This is Arsenal. Contra-ataque, Martinelli passou, a bola é pro Martinelli, sobrou, Saka! Gol! Do Arsenal! Fala, Gunner! I'm upset. When I lose the small side of the games, I'm upset. Maybe we'll have a good surprise for you. Muito bem, meus queridíssimos Gunners, sejam bem-vindos a mais um Fala Gunner. Dessa vez vocês devem estar estranhando a voz, porque, na verdade, eu, Paulo, estou de volta para substituir o Sérgio Kendziorek nesse quinto episódio do podcast do Fala Gunner. Ao meu lado temos o Hendrix Freire e o Juliano Ortiz, e hoje vamos falar bastante sobre o empate entre Chelsea e Arsenal. Por mais uma rodada da Premier League, o Arsenal chega aí a apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. O momento não é nada bom e a gente tem com certeza muito para falar. O momento do Arsenal não é o que a gente esperava. Para quem estava esperando que essa seria a temporada que o Arsenal ia deslanchar e brigar pelo título sem dúvidas, né? E até o fim ali sem muitos problemas, não foi assim que aconteceu, que está acontecendo, né? A temporada tem sido um pesadelo, como disse Mikel Arteta na entrevista pós-jogo contra o Chelsea. Ele disse que as últimas 8 semanas têm sido um verdadeiro pesadelo. E eu vou colocar essa culpa em mim, porque como o Juliano falou, para quem não sabe, foi meu aniversário há 8 semanas atrás, que o Arteta está falando, e desde lá eu não estou conseguindo acompanhar o Arsenal e tá aqui participando do podcast com vocês. E desde lá, né, o meu aniversário foi no dia 20 de outubro, no dia 19 o Arsenal perdeu para o Bournemouth, e de lá para cá, rapaz, só resultado ruim. Não tá fácil realmente, mas agora eu estou de volta e prometo para vocês que agora sim começa a virada do Arsenal na temporada, beleza? Sejam bem-vindos, bem-vindo Hendrix, bem-vindo Juliano. Hendrix, mais um resultado ruim na Premier League. Ganhar em Stamford Bridge vinha sendo algo comum para o Arsenal nos últimos anos, né? Até porque o Chelsea não tem tido times competitivos nos últimos anos. Esse ano parece que o Enzo Maresca deu um jeitinho ali, conseguiu organizar a casa, o time está ali inclusive na frente do Arsenal na tabela com os mesmos 19 pontos, mas na terceira posição. E mesmo assim, eu confesso para você que antes da bola rolar, devido à fase do Arsenal, eu achava que a gente não ia conseguir um resultado positivo ou até um empate. Eu achava que o Chelsea era favorito para o jogo, mas confesso para você que se tivesse que ter um vencedor na partida de hoje, era o Arsenal, e a gente falhou na pontaria mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez a gente pecou, ao meu ver, por não termos uma eficiência ali no ataque, né? Eu acho que a gente conseguiu impor um nosso estilo de jogo. Acho, na verdade, que jogamos até melhor do que eu estava esperando antes do jogo, mas lá na frente a gente não foi eficiente bastante para conseguir converter as chances que a gente criou, né? Não foram lá muitas, não é como se a gente estivesse ali debulhando o Chelsea, mas mesmo assim a gente não conseguiu, né? A gente teve algumas boas chances no segundo tempo que a gente conseguiria ter matado o jogo, mas infelizmente não foi dessa vez, né? Talvez aí esteja realmente faltando um atacante de ofício, né? Não sei se vocês... Talvez esse assunto vai permear os nossos debates até o final da temporada, né? Porque acho que a nossa janela de janeiro vai ser em branco. Mas é isso, acho que faltou eficiência na finalização. A gente vai passar por vários pontos aí ao longo do jogo. Mas essa é a minha opinião. Perfeito, Hendrix. Realmente essa questão do ataque tem sido levantada por muitos torcedores, inclusive aqui no Brasil, né? Nas nossas redes sociais a galera vive pedindo o nome do Gyökeres, atacante que marcou um hat-trick contra o Manchester City pela Champions League no meio de semana. Aliás, Manchester City também vem mal das pernas, 4 derrotas seguidas, o que é uma boa notícia para o Arsenal, mas não adianta de nada, né, Juliano? O City está perdendo aí um jogo atrás do outro, se a gente também
continua perdendo pontos. No momento em que o City começou a perder esses jogos, e muito pela ausência do Rodri, eu acredito, era o momento que o Arsenal tinha que aproveitar, né? O que não aconteceu nas temporadas passadas, que o City foi campeão e não perdeu pontos bobos, isso está acontecendo. E o Arsenal parece que está repetindo o que o time do Pep Guardiola está fazendo, e quem se aproveita é o Liverpool, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência. Exatamente, Paulo. Um abraço, Hendrix também. O Arsenal tinha a chance, né? O City começou a tropeçar e a gente tinha a chance de poder fazer a diferença de pontos cair e nos aproximarmos mais do Liverpool também. O City, nas últimas 2 partidas pela Premier, perdeu, né? Perdeu para o Bournemouth por 2-1 e perdeu para o Brighton de virada por 2-1 também. E nesses mesmos 2 jogos, nós viemos com uma derrota e um empate. De 6 pontos que o City perdeu, nós perdemos 5. Pontuamos apenas 1 ponto hoje diante do Chelsea. Um desempenho muito aquém do que a gente esperava. A gente realmente sente carência de um centroavante de ofício, um fazedor de gols nato. E nós tivemos, para quem teve um mês de setembro, né, que o pessoal que leu na revista Fala Gunner, o desempenho que nós tivemos, outubro também foi um mês muito positivo, que não tivemos derrotas em setembro, não tivemos em outubro. Em novembro temos 3 jogos e não temos vitória. Né? Vamos para a data FIFA em 4º lugar na Premier League, e a sensação de que poderia ter sido bem melhor do que realmente foi até o momento. Exatamente, né? Realmente é um momento complicado pro Arsenal, e essa questão da gente não conseguir aproveitar essa... Opa! Pois é, muito bem. Realmente tem sido complicado esse momento, essa questão da perda de pontos, a questão do ataque, todos esses problemas. Mas vamos falar do jogo de hoje, né? Que é o mais importante para esse 5º episódio do podcast Fala Gunner. Para começar com alguns pontos importantes, o Arsenal foi a campo com o retorno do Odegaard no time titular, né? Ele voltou à equipe depois de muito tempo parado, desde aquela data FIFA em que ele se lesionou pela Noruega, perdeu muitos jogos importantes, inclusive os jogos contra Tottenham fora, Manchester City fora, e o Arsenal até que conseguiu resultados bons nesses jogos, né? Conseguiu vencer o Tottenham e depois empatou contra o City naquele jogo maluco que teve o gol do City lá praticamente no último lance do jogo. Eu confesso que depois daqueles 2 jogos ali, eu achava que o Arsenal ia conseguir segurar a ponta, né? Sem o Odegaard, já que se você olhasse o calendário, talvez seriam os 2 principais jogos que o Odegaard iria perder, e não foi o caso. O Arsenal conseguiu passar bem por aqueles 2 jogos e depois acabou vacilando. E o Odegaard voltou no meio de semana pela Champions contra a Inter. Já no final da partida, os últimos 10 minutos ali, ele entrou, não pôde fazer muita coisa. E hoje já foi diferente, entrou desde o início. O Arsenal foi a campo com Raya no gol, Ben White, Saliba, Gabriel e Timber, Rice, Partey, Odegaard, Saka, Martinelli e Havertz. O Trossard foi pro banco de reservas. O Rice, que quebrou o dedo durante aí a semana, não sei se no jogo contra a Inter, ele acabou quebrando o dedo. Aliás, ele não participou, né, do jogo contra a Inter, e posso estar falando besteira aqui, tá? Mas ele estava com o dedo quebrado e tinha essa possibilidade dele perder o jogo contra o Chelsea também, mas se recuperou a tempo e foi escalado pelo Arteta para o jogo de hoje. Em relação à escalação, eu acho que não tenho muito assim a falar. Acho que o Arteta colocou o melhor time disponível que ele tinha em campo. Inclusive, isso foi um problema na nossa última partida da Premier League, né? Que a gente não teve A gente teve ali o Partey jogando de lateral. Isso tem sido uma coisa que incomoda. Teve uma partida que o Partey fez de lateral que foi muito boa contra o Liverpool, mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente jogue com o meio com o Partey e o Rice, e isso foi o que aconteceu no jogo de hoje. O Arsenal teve um domínio do jogo, das ações, trocou mais passes, criou muitas chances, principalmente essa entrada do Odegaard no time fez com que a gente se tornasse voltasse a ser um time mais criativo, né? Isso não vinha acontecendo. Parecia que a ausência do Odegaard tinha realmente um buraco ali no time. Parecia que o Arsenal estava jogando com um jogador a menos, né? Porque o time não criava. E no jogo de hoje o Odegaard conseguiu criar 4 chances de gol, já fez uma diferença, e olha que ele não está 100% ainda, não está com ritmo de jogo. Então
vai ser fundamental. Mas quero que vocês falem sobre a partida, o que vocês acharam da escalação primeiramente, e depois, claro, do que vocês acharam. A gente pode falar primeiro do primeiro tempo, e aí depois a gente vai para o segundo. No primeiro tempo o Arsenal não conseguiu fazer um gol, né? Mas o Havertz estava impedido, infelizmente. Bem próximo ali o impedimento, o VAR acabou anulando. E poderia ter já terminado o primeiro tempo com a vantagem no placar, né? Teve algumas outras chances criadas ali. Bom, a gente criou algumas chances mais claras no segundo tempo, eu achei, né? O primeiro, a gente foi um jogo meio truncado, faltinha demais, coisa demais. Quando saiu o primeiro gol, eu achei que o gol que foi anulado, na verdade, né? Eu achei que o jogo ia começar a melhorar a partir dali, porque o Chelsea precisaria sair para o jogo e a gente ia ter mais espaço. Mas, infelizmente, com a não validação do gol, o jogo continuou daquela forma picotada, né, que a gente imaginaria ser um jogo contra o Chelsea, que é sempre assim. É interessante quando a gente olha para as estatísticas assim do jogo, tal. Eu confesso que estatísticas do jogo são coisas que às vezes mentem, né? Como de fato foi um jogo. Mas é muito interessante a gente ver que, assim, teve uma flutuação muito grande, né, de volume de jogo entre os times, assim. A gente ficou ali 5, 10 minutos cada time tendo suas chances, aí depois invertia, 5, 10 minutos outro time tendo várias chances e ficava invertendo. Então, a gente fez o nosso gol num momento em que a gente voltou do segundo tempo, passamos ali acho que uns 10, 15 minutos mais ou menos tomando pressão deles e fizemos o gol e eu acho que o time deu uma relaxada. Eu senti isso, assim, que o time deu uma relaxada. E tanto que a partir dali, eles começaram a voltar pro jogo com uma vontade ali de ganhar e a gente deu aquela relaxada. E eu falei, não é possível, esse time não era assim ano passado, entendeu? O time fazia o primeiro e ia atrás do segundo. Então, eu vou voltar num ponto que até gostaria que vocês comentassem aí também para o pessoal que está nos ouvindo, sobre a questão psicológica desse time, né? Assim, a gente já tinha falado sobre isso no podcast anterior. O que tá rolando, assim? Será que tem alguma coisa interna, política, sei lá, de gestão no clube que tá impactando a performance do time no campo? Porque a gente não tem um time tão diferente da temporada passada e a gente vem tendo performances muito abaixo, né? Só finalizando aqui minha fala e passando aqui a palavra para o Juliano logo em seguida, eu gostei muito da formação inicial ali do time. Fiquei feliz com a volta do Odegaard, deu aquela esperança, né, de que a gente iria ganhar o jogo, porque eu acho que se a gente entrasse sem o Odegaard, muito provavelmente a gente ia entrar com aquele meio campo triste, que já tava com Merino, Partey e Rice, o Rice baqueado. Então acho que deu essa esperança. Meu único problema é a lateral esquerda, assim. Eu acho que o Timber, ele não joga bem pela esquerda. Ele faz boas atuações pela direita, mas pela esquerda não. E eu não sei exatamente porquê. Não sei se é pelo fato dele ser destro. Não sei se isso tem tanto impacto assim, mas eu acho que ele perde muito tempo de bola na esquerda. Ele não consegue se posicionar direito. Eu não sei realmente o que é. Então ele deixa passar muitas vezes o cara pelas costas dele. Ele deixa o campo muito aberto. Então, eu acho que, infelizmente, não é o time 100% que a gente gostaria, né? Ali, provavelmente, seria o Calafiori mesmo. Mas eu gostei muito da volta do White também, né? Pela direita. Então,
O Arteta poderia ter inventado novamente o Partey lá pela direita, né? E acabado mais ainda com as nossas chances de fazer alguma jogada pela direita com o Saka. Mas graças a Deus ele não entrou. Mas é isso. Desculpa aí, ó, fala muito grande. Pessoal, com relação ao jogo, eu até complementando a fala do Paulo, a lesão do Rice foi no jogo contra o Newcastle, né, que ele quebrou o dedo do pé e ele ficou de fora do jogo da Inter pela Champions. E no jogo de hoje, primeiro tempo, o Chelsea, por estar jogando em casa, por estar com a torcida ao seu lado também, começou o jogo dando um pouco mais de pressão, os primeiros 9, 10 minutos de jogo, até que o Arsenal começou a se movimentar um pouco mais. Eu achei que os dois times se respeitaram muito nos primeiros 20 minutos de partida, mais ou menos. Não tinha tanta infiltração, não tinha tanta jogada buscando o ataque, ficaram muito centralizados no meio campo. E depois, naquela bola parada, sai o gol do Arsenal, que é anulado depois por impedimento, eu fiquei pensando um pouco naquilo que a gente já vinha conversando, episódios anteriores e também nas redes sociais ali, que a jogada do Arsenal da bola aérea já vem sendo um pouco pedra cantada, né? Os times já estão começando a prever os movimentos do time em jogadas aéreas ofensivas, e aquela jogada por baixo me pareceu já algo ensaiado também, sabe? Treinado, porque em momento algum o Havertz toca na bola sem ser na finalização. Ele sabe o caminho que a bola ia percorrer, posiciona o corpo, deixa ela passar à frente um pouco e finaliza. Uma pena o impedimento, mas era uma jogada muito boa, pegou a zaga do Chelsea desprevenida, esperava uma bola aérea, tu reparas bem a imagem, o miolo da zaga está bem centralizado onde a bola iria ser alçada na área, e ela vai por baixo, acha o Havertz sozinho, ele tem espaço para finaliza bem, e infelizmente foi anulado por impedimento. Mas o primeiro tempo do Arsenal, fora essa conclusão do Havertz, eu esperava um pouco mais de ofensividade também, e achei o time um pouco carente de ação mais ofensiva do Saka. Com a volta do Odegaard, achei que potencializaria o jogo dele também, mas é nítida a diferença quando o Odegaard está em campo, né? E consegue ver espaços que os outros não veem, e a bola rola muito mais suave, sabe? Chega ao ataque com mais chances de conclusão, né? Como até o Paulo comentou antes, também, a gente estava conversando já antes da gravação aqui, ele cria muito mais volume de chances claras de gol, depende do pessoal guardar, né, a finalização no gol, mas ele cria espaço, ele cria chances, ele pensa o jogo, ele cria muitas oportunidades de finalizações. Muito bem, primeiro tempo então muito bem resumido pelos nossos comentaristas, e aí a gente passa para o segundo tempo e o Arsenal domina o segundo tempo, né? Foi realmente superior ao Chelsea, criou bastante chance e já consegue o gol aos 15 minutos, né? Aos 60 minutos da segunda etapa, numa jogada em que o Odegaard mais uma vez mostra como que ele fez falta, né? Nesse tempo todo que ele ficou de fora, e encontra uma bola para o Martinelli, que domina ali dentro da área, tem calma, tem frieza para olhar para o gol antes de fazer a finalização. Às vezes a gente reclama não só do Martinelli, mas de outros jogadores pela afobação, né, de querer fazer o gol logo, mas no caso aí o Martinelli foi muito bem, conseguiu dominar, olhar para o gol e bater no canto ali sem chance para o Sanchez, e o Arsenal faz 1-0 com o domínio da partida, e talvez acontece aquilo que o Hendrix falou, né, de ter se acomodado, de ter, fiz o gol aqui, vamos simplesmente fazer com que o tempo passe aqui, já estamos garantidos a vitória. E não, a gente sabe que não é assim, principalmente jogando contra o Chelsea em Stamford Bridge, né? É sempre complicado, ainda mais quando o Chelsea tem um time com talentos individuais, porque às vezes o time não tem, às vezes, um time forte coletivamente, mas ainda assim eles têm talentos individuais, como é o caso do Pedro Neto, como é o caso do próprio Madueke, que tem feito muitos gols, do Cole Palmer, que para mim hoje é o melhor jogador da Premier League. Podem me criticar aí, mas para mim ele é disparado o melhor jogador da Premier League. Fora os outros nomes que o Chelsea tem no banco de reservas, né? O Nkunku, que entrou depois. Enfim, hoje o Chelsea, do meio para frente, tem realmente talentos individuais e a gente não pode vacilar. E o que aconteceu? Vacilamos. Deixamos um buraco no meio campo. Ali eu não sei o que aconteceu na conversa entre o Partey e o Rice. E 10 minutos depois,
o Chelsea faz o gol de empate com o Pedro Neto, que teve muito espaço para pensar, para carregar, para chegar, botar a bola do jeito que ele queria ali para chutar para o gol e bateu com o campo aberto para ele, né? Sem chance para o Raya, que não teve condições de fazer a defesa, nem o Neuer pegava aquela bola ali, porque foi meio que, parecia que o Pedro Neto estava num treino de finalização do Chelsea, né? Com ali o campo aberto, só ele para ele chutar, e aí ficou muito fácil, o Chelsea acabou fazendo o gol de empate, mas mesmo depois do gol de empate do Chelsea, quem teve as melhores chances foi o Arsenal, e depois desse gol do Pedro Neto, o Arsenal faz as suas 3 substituições. Aos 71, logo após o gol, entraram o Trossard e o Merino, saíram Rice e Martinelli. Achei que o Merino foi muito bem e talvez tenha sido pela presença do Odegaard em campo. É a primeira vez que o Merino joga junto com o Odegaard desde os tempos da Real Sociedade, né? E são jogadores que têm um entrosamento grande, então achei o Merino muito bem. Perdeu um gol ali que o Saka fez um cruzamento na área e ele acabou não conseguindo encostar. Ele encosta na bola, mas não consegue fazer a finalização. Tem até um vídeo do Saka ali falando, perguntando para si mesmo, pô, como que o Merino perdeu esse gol? E aí o Trossard, minha gente, é o ponto talvez crucial, fundamental aí para o empate ter continuado, ter persistido no placar. Eu sou um crítico pessoal do Trossard já há bastante tempo e não acho que ele é um bom jogador, acho que ele tem qualidade, é um cara que tem muita qualidade técnica, tem uma boa finalização e tudo mais, mas é fominha demais, né? É uma coisa que eu critico sempre, falo, pô, tem que levar uma bola pro Trossard e uma bola pro time, porque tem que levar uma bola só pra ele, porque ele quer jogar sozinho. E hoje ele teve 2 chances claríssimas de gol, a primeira ele chuta por cima do gol, e a segunda é no último lance da partida, em que o Saliba consegue chegar na linha de fundo, faz o cruzamento. O Saliba, quando ele recebe o passe, ele tá em condição legal. Teve até essa dúvida, né? Mas ele estava em condição legal. Fez o cruzamento rasteiro e o Trossard podia deixar a bola passar para o Havertz, que estava dentro da área livre. Era só ele empurrar para o gol. O Trossard, mais uma vez, fominha, ao meu ver, quis provavelmente se consagrar, colocou o pé meio mole ali na bola, a bola só pegou naquele ossinho aqui perto do tornozelo, só que a parte de dentro, né? Pegou ali na famosa orelha da bola e ela se perdeu pela linha de fundo. A chance que o Arsenal tinha de sair com a vitória de Stamford Bridge, o Arteta se jogou no chão na hora, ninguém acreditou. Foi realmente um lance que vai provavelmente ficar marcado até o fim da temporada. Eu espero que ele não faça falta, tá? Mas é o típico lance que a gente vai depois terminar a temporada e falar, cara, se aquela bola do Trossard fosse pro gol e a gente ganhasse o jogo contra o Chelsea na mesma rodada que o City perdeu mais uma no campeonato, talvez a gente teria conquistado o título. Claro, tem muita coisa para acontecer ainda no campeonato, mas são esses pequenos detalhes que fazem diferença, Hendrix. Com certeza. O que falar sobre esse lance, né? Eu acho que você já descreveu muito bem. Mas eu acho que a gente não pode colocar talvez toda a problemática do empate em cima do lance em si. O grande problema do Trossard é aquilo que a gente já vem falando, que ele parece que ele não tá jogando pro time, assim, eu tenho cada vez mais essa impressão. Quanto mais o tempo passa, quanto mais jogos eu assisto dele, me parece que ele joga pra ele mesmo, assim. Então, eu não vou lembrar detalhes aqui dos lances, mas eu lembro de 2 ou 3 lances, assim, depois da entrada dele, que ele teve a possibilidade de tocar e ele não tocou. Ele poderia ter feito uma ultrapassagem, ele poderia... qualquer coisa que ele poderia ter feito diferente. Ele preferiu carregar a bola, ele preferiu entrar sozinho na área, ele preferiu trazer pra dentro e bater. Ok, ele pode fazer isso, ele tem capacidade de marcar o gol assim? Sim, ele tem. Mas a questão é que ele sempre tá fazendo a mesma coisa. E isso tem minado as chances que a gente tá tendo de gols. Isso tem colaborado negativamente na nossa... como é que eu posso falar? No perigo que a gente leva
pro adversário, entende? Então, meio que eu acho que os caras pensam, putz, Trossard pegou na bola, é só marcar ele, esquece, ele não vai passar, ele não vai tocar. Então, fica tranquilo, se eu conseguir marcar ele aqui, eu tomar a frente dele, já era, ele não vai tocar a bola. Então, eu acho que, claro, esse lance, literalmente o último lance da partida, que poderia ter sido o nosso gol, mostra um pouco disso, como parece que ele não estava observando a movimentação do Havertz, né? Tudo bem, claro que ele é um jogador de ataque, ele vai querer fazer o gol, tá tudo bem, mas ele não tinha um ângulo favorável naquele momento, né? Então, o ângulo melhor ali era do Havertz. Enfim. Não, e outra, Hendrix, rapidinho. Um lance desse, pra quem joga bola, sabe que existe comunicação entre os jogadores. Então, se o Havertz não gritou pro Trossard deixar a bola passar, aí eu diria que é erro do Havertz. Eu duvido que ele não tenha, tá? Por isso, a questão não é nem às vezes o cara tocar a bola, mas deixar ela passar. Porque um grito de, pô, tô aqui, é um passe. O corta-luz, né? Como o Rivaldo fez pro Ronaldo em 2002 e vários outros casos que a gente tem. Então, com certeza o Havertz pediu essa bola porque é do instinto do atacante e ele preferiu optar pela finalização, né? É isso, faltou essa comunicação, com certeza, né? Sim. As decisões de jogo que o Trossard tem tomado ultimamente tem comprometido, como o Hendrix comentou, tanto na finalização no ataque, quanto naquelas recuadas de bola que ele faz para o campo defensivo. Lembra que eles nos colocaram em situação de perigo de gol sofrido, inclusive sofrendo gol, mais uma ou duas vezes. O Trossard, eu não vejo ele com uma qualidade num contra um, como tem o Saka, né, como tem o Martinelli, de ir para cima, de ganhar no drible, mas ele... o que falta no Trossard, na minha visão, tem um lance do Xavi, ainda na época do Barcelona, que rodou um bom tempo na internet, assim, que ele, quando vai receber um passe, ele consegue olhar praticamente em 360. Ele vê todo mundo que está à disposição para receber o passe dele depois, pega a bola e já sabe o que vai fazer. E o Trossard falta um pouco desse feeling, né? De saber o que fazer quando pega a bola, de sentir o cenário na volta dele. Quem está à disposição, quem está atrás de mim, do lado, onde posso conduzir a bola, né? Vou para cima, tento um drible, tento um passe, puxa a marcação. E isso nos custou gol hoje, isso nos custou gols em outros jogos também. E essa função que o Paulo comentou, de chegar no final do campeonato e pensar, aquele gol no final do jogo contra o Chelsea poderia fazer diferença, era mais 2 pontos. A gente vai deixando 2 pontos aqui, 2 pontos ali, 3 pontos numa derrota. E o campeonato vai passando, a gente já está agora na 11ª rodada. E o Liverpool está com a campanha quase retocável. Eu acho até que o nosso rival esse ano para disputar um título nem é mais o City. A campanha do Liverpool está absurda, de boa. A gente tem que torcer que eles tropecem e a gente fazer a nossa parte também. Então, eu acho que a gente não tem mais margem para errar, né, daqui para frente. Perfeito. Eu ainda acho que o campeonato é do Arsenal e do City, tá? Eu acho que o Liverpool em algum momento vai começar a perder pontos. Inclusive o início de temporada do Liverpool, ele enfrentou equipes mais fracas do que o Arsenal, principalmente, porque o Arsenal teve um começo de temporada bem complicado. Tudo bem, o Liverpool venceu o United fora por 3-0, conseguiu um empate no Emirates por 2-2 e tudo, mas ainda não pegou as pedreiras, né? Inclusive tem Liverpool e Manchester City em breve, né? Algumas rodadas daqui. Tava olhando a sequência do City também, bem complicada. Pega o Tottenham em casa, depois pega o próprio Liverpool, pega alguns times, pega o Aston Villa fora. Então tem alguns jogos bem complicados também o City. Mas eu acho que eu vi o Arteta falar que o campeonato ia começar mesmo em dezembro. A gente espera que sim, né? Porque até agora me parece que não começou mesmo. E vamos ver, é isso, né? Esses pontos, de qualquer forma, esses pontos que a gente está perdendo nesse início de temporada são dos 11 jogos que o Arsenal disputou na Premier League até agora, perdemos pontos em 6 deles, então mais da metade, né, dos jogos a gente perdeu pontos, o que não era comum se a gente for levar em consideração as duas últimas temporadas, que o Arsenal estava bem ali, pau a pau com o City, né, sem perder jogos.
E eu lembro que no início da temporada eu tava até pensando em ser campeão invicto, tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Onde é que eu tava com a cabeça? Mas, cara, bem frustrante. Bem frustrante esse empate, bem frustrante pela maneira como foi, né? Com essa perda de gol clara no final do jogo com o Trossard. O torcedor já tá perdendo a paciência com o Trossard. Eu vi lá os comentários nas redes sociais, até entre a gente aqui também no grupo do Fala Gunner. Aliás, se você não participa do grupo no WhatsApp do Fala Gunner, basta você entrar nas nossas redes sociais, lá no Linktree. Tem o link para você participar, o link da descrição também tem lá o link do grupo do WhatsApp, já temos quase 300 membros. A galera fala de Arsenal e de outros assuntos do futebol também, mas principalmente sobre o Arsenal. E a gente conta com a presença de vocês lá também. Mais alguns pontos importantes aqui do jogo. O Saka saiu na metade ali do segundo tempo por lesão, né? Uma lesão, inclusive, que ele já teve, se recuperou, voltou. Me parece que é a mesma, não sei ainda, a gente não tem nenhuma confirmação. Mas o Arteta falou depois do jogo que não parecia estar muito bem, não, né? Ele falou, o Rice e o Saka não conseguiram terminar o jogo. Não me parece que eles estão bem. Não tenho como confirmar se são lesões de longo prazo, mas falou que não estava parecendo ser algo simples, não. Então a gente tem que aguardar talvez até amanhã ou até terça-feira para ver a gravidade, né, das lesões aí do Saka e do Rice. Muitas lesões na temporada, elas continuam sendo um problema para o Arsenal, assim como para o Real Madrid. O Real Madrid já teve 24 lesões na temporada até aqui. E acho que o Arsenal não está muito longe disso aí não, porque é toda hora, né? Quando volta um, sai outro. Quando volta um, sai outro. Agora o Odegaard voltou, a gente já tem o Saka machucado, tem agora o Rice também. Então isso não ajuda de qualquer forma. Não acho que seja desculpa, acho que a gente tem elenco... Não sei se é elenco, mas a gente tem time pra estar melhor do que a gente está na temporada. Não sei se você concorda, Hendrix. Talvez elenco não, e é um problema que a gente tem que discutir. Mas que o Arsenal tá jogando abaixo do que a gente esperava pelo time que tem, isso a gente não tem dúvida, né? Porque não tem quase diferença nenhuma do time da temporada passada. Eu acho que comparativamente o nosso elenco merecia estar ali no mínimo em segundo lugar quando a gente compara com os demais times. Mas eu acho que o jogo de hoje, mais uma vez, evidencia um pouco a falta de opção que a gente tem para mudar a estrutura do time, né? Então, muito provavelmente a gente não está conseguindo impor mais o nosso ritmo, porque a gente não consegue confundir, talvez, o adversário na formação durante o jogo. Né? Então, eu acho que a forma como o Arsenal joga já é muito conhecida, já é muito batida, já é muito estudada. E a gente não está conseguindo fazer durante o jogo alterações que coloquem algum tipo de novidade dentro da partida. Então, hoje, por exemplo, as nossas substituições foram praticamente 1 para 1, assim, não houve nenhuma grande alteração de estrutura do time, sabe? Então, é isso, o elenco não existe, a gente sabe, a gente não tem essa profundidade que a gente gostaria de ter, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tá sempre levando 2 garotos da base pro banco. Então a gente tem o Skelly e o Nwaneri. O Nwaneri tem pouquíssimos minutos de jogo, pouquíssimas chances. O Skelly tem menos ainda. Então já são 2 opções de banco que a gente fica sem, né? Que a gente tá... Enfim, não tem muito o que fazer. Depois a gente tem, por exemplo, Kivior e Zinchenko. Zinchenko, eu não sei o que aconteceu muito bem com ele, né? A gente tem que falar sobre isso. O que se tornou o Zinchenko, assim, né? Ele que foi um jogador que, pra mim, ele representou muito
a mudança de padrão de jogo que o Arsenal teve com a chegada do Arteta, né? Então, só o fato do Zinchenko trazer aquele avanço para o meio-campo, composição no meio-campo, um cara que é lateral, isso foi um espetáculo, né? Desde quando ele apareceu junto com o Arteta ali e fazendo essa transição. Hoje ele não consegue entrar. Hoje a gente tá colocando um cara que em tese deveria ser o lateral direito, que é o Timber, jogando na esquerda, porque o próprio Zinchenko não parece não ter mais a confiança do treinador para jogar ali pela esquerda. A gente sabe que ele tem um problema muito grave de marcação, ele deixa as costas muito abertas, então talvez seja esse o problema que ele tá enfrentando para não conseguir jogar. E Gabriel Jesus, bom, mais uma vez ele entrou com poucos minutos, né? Ele entrou aos 80, 81 mais ou menos. Mas ele não produziu absolutamente nada, né? Aquele lado direito hoje nosso não funcionou de nenhuma forma, né? Então, você falou sobre o Saka. A única coisa que o Saka fez durante o jogo foi fazer aquele cruzamento pro Merino e se machucar, né? Foram as duas coisas que ele fez durante esse jogo. E muito por conta ali do Cucurella, que anulou o Saka. E é uma coisa muito louca, porque o Cucurella nem é bom. Então, e o Saka é um dos melhores jogadores nossos há muito tempo e era pra ele ter engolido o Cucurella com farinha ali. Mas não rolou. Hoje não rolou. Pode ser que ele estivesse jogando já com alguma dor, com alguma lesão e que no momento ali que ele de fato conseguiu dar um sprint e sair do Cucurella, foi onde pegou a lesão? Não sei. É algo que a gente precisa perguntar lá para Arteta, mas ele não foi bem hoje em nenhuma ultrapassagem, nenhuma jogada. Eu achei que a gente ia jogar muito pelo lado direito com a volta do White. Então aquela transição White-Saka que sempre funcionou muito bem, hoje não funcionou também. Foi um dia muito difícil para os nossos pontas no geral, né? Enfim, mas voltando aqui para o banco, a gente teve também Jorginho e Kiwior, né? Jorginho, sei lá, tá fazendo a função que era do El Neni, de carregar carregar a bola, encher a garrafinha da galera no treino. O Jorginho tá nessa vibe já, né? Acho que já encaminhando sua aposentadoria e tal. E o Kiwior que, bom, sei lá, tá compondo elenco mesmo. Ele tá compondo folha salarial aí pra gente. Então a gente não tem gente pra colocar pra jogar, pra mudar o jogo, assim. O que a gente tinha foi o que o Arteta tentou fazer. Então das 5 substituições a gente trouxe 3. E é isso, não tinha mais. Se a gente fosse, por exemplo, colocar o Neri, a gente teria que ter tirado, sei lá, o Odegaard. Se a gente fosse colocar o Zinchenko, teria que ter tirado o Timber e deixado as costas protegidas. Não sei, então tá complicado, né? A gente não tá conseguindo fazer alterações aí. Mas eu não sei se eu sou inocente, eu acho que eu gostaria muito que em janeiro trouxesse pelo menos um cara novo, não sei, um atacante, né? Vamos começar a rezar, né? Difícil criar expectativas em relação a isso aí. Isso que você falou das fazer 3 das 5 substituições é sintomático, né? E fala sobre a questão do elenco. Não, me parece que o Arteta não tem confiança nos caras que ele tem à disposição. E o Kiwior, que você falou, ele não tá só compondo o elenco, porque quando ele entra, ele compromete. Se ele tivesse como o El Neni, que tava ali pra levar água pra galera e não fazer nada, tudo bem, mas não, o Kiwior acaba tendo que ser uma peça importante, porque a gente tem tido problemas de lesões com o Calafiori, com o Timber, o tempo inteiro, né? Quando um machuca, ou às vezes os dois estão fora, e aí o Kiwior tem que entrar, então é complicado isso. Juliano, eu vou passar a bola para você e queria que a gente voltasse também a falar sobre a bola que o Hendrix levantou, sobre essa questão dos bastidores do Arsenal, porque a gente perdeu o Edu. Não sei se a gente comentou sobre isso no podcast anterior, acho que não, né? Foi essa semana que saiu a notícia.
É uma situação que pegou todo mundo de surpresa, que me parece também que pegou o Arsenal um pouco de surpresa. Acho que o Arsenal estava sabendo, mas pelo que eu vi de notícias, ainda acreditava que seria possível a permanência do Edu como diretor esportivo do clube. Isso não aconteceu. O Edu recebeu uma proposta provavelmente aí milionária, muito milionária, né? Mais do que ele já ganha no Arsenal, para assumir o comando lá do grupo do grego lá, bilionário, que eu nem sei o nome, que é dono de alguns clubes, incluindo o Olympiacos e o Nottingham Forest. E o Edu partiu. Geralmente, quando a gente tem especulações de transferência, o Fabrício Romano e o David Ornstein vão lá, falam que já está fechado e o Arsenal só anuncia 3, 4 dias depois a contratação. Nesse caso, a notícia saiu de manhã, o Arsenal confirmou 3 horas depois que o Edu tinha deixado o clube. Você acha que isso afeta... Pode falar um pouco sobre o que você já ia falar, mas eu queria que você falasse sobre isso também, se você acha que isso tem afetado a performance do time na temporada. Só complementando a parte das opções de banco, antes de passar para a parte do diretor do Edu, que saiu do Arsenal, até acho que uns episódios atrás nós vínhamos conversando a respeito, que a saída do Smith Rowe para o Fulham acabou tirando do banco de reservas uma opção que nós tínhamos, que não vinha sendo utilizada, né, de meio campo, e que agora a gente sente falta. O que se fala aqui no Rio Grande do Sul a respeito do Arsenal e de sondagens, novamente nos últimos jogos do Internacional, o Arsenal mandou olheiros para acompanhar o Gabriel Carvalho, que é uma joia da base do Inter de 17 anos, que já tem na temporada 1 gol e 2 assistências, se não me falha a memória, em 17 jogos. E a proposta que o Arsenal estaria sinalizando a princípio, em nada oficial ainda, apenas sondagem, seria na casa de 25 milhões de euros, né? Que para uma janela de janeiro não vejo como sendo muito dinheiro a ser despendido por uma opção, por uma função que o time precisa de momento. Claro que é um jovem de 17 anos, com pouca rodagem no profissional do Brasil, que dirá numa Premier League, né? Mas como uma opção emergencial para competições pequenas, para descansar de repente o Anel para a Premier League especificamente, vale a pena. Uma Copa da Liga Inglesa, bota o Gabriel Carvalho para ganhar rodagem, acho que vai maturando o jogador aos poucos. É um jogador de muita visão de jogo, joga o estilo do Alan Patrick, é um meia clássico, né, que chega bem no ataque, tem boa finalização. Acho que pode ser um projeto para o Arsenal de médio e longo prazo bem interessante e que viria a somar bastante no nosso atual cenário de elenco, né, escasso. Quanto à saída do Edu, eu acho que ele fez parte de um projeto que o Arsenal desenhou para também um médio e longo prazo, em que o Arteta também estava trabalhando junto. Trouxe bastante jogadores importantes, como o próprio Odegaard também. Errou em algumas contratações, como acho que o Pepe foi com ele, não foi? Acho que o primeiro que ele trouxe, se não me engano. Salvo engano. Mas Sim, acho que sim. Foi, né? Mas o Edu, inclusive, foi a segunda mais cara, né? Atrás apenas do Rice. Então, eu acho que a saída dele realmente o time vai sentir, mas também não pode ser feito terra arrasada, né? Ele saiu por uma opção financeira melhor para ele, de trabalho também, né? O grego que contratou o Edu é o Evangelos Marinakis, né? Que é dono do Olympiacos, do Rio Ave de Portugal e do Nottingham Forest, que está disputando posição conosco no G4 da Premier League. E o Edu teria, a princípio, o que se veicula, voz total no grupo esportivo do Marinakis, e eu acho que 3 vezes mais do que ele recebia de salário atualmente no Arsenal. Então, nós, na situação dele, talvez fizéssemos a mesma opção profissional. Não tem como criticar muito, que não pode o Arsenal ficar parado no mercado, sem o Edu, que movimentou bastante nos últimos anos do clube, e temos que ir atrás de um profissional que possa cumprir uma função talvez até melhor que o próprio Edu. Precisamos, talvez em janeiro, como o próprio Henrique comentou também, ainda que a gente passe em branco, a próxima janela de verão a gente tem que ir muito pesado. Talvez no 9, fortalecer o meio campo, trazer mais um zagueiro, lateral. Temos bastante demanda de compras na próxima janela de verão. Thomas Rosick tem sido o nome especulado para assumir esse lugar, essa vaga deixada pelo Edu. Confesso que me surpreendeu o nome do Rosick, não sabia que ele estava seguindo essa carreira, né, de diretor esportivo.
Eu acho, por um lado, que é muito bom a gente ter jogadores identificados com o clube para fazer parte ali, mas a gente não sabe até que ponto vai a competência do Rosick em relação a isso, né? Mercado de jogadores, o relacionamento com jogadores também. Tudo isso que o Edu fez excelentemente bem. Assim, eu não tenho um A para falar sobre o trabalho do Edu enquanto diretor do Arsenal. O que eu tenho para falar e que eu tenho certeza que o Hendrix tem também é que, pô, me passou, falando bom português aqui, que assim, ele abandonou o barco, não tá, sabe, no meio do caminho, como se não fosse nada, abandonou o projeto, que ele deixou o Arsenal sem conquistar nenhum título. É, não sei se a FA Cup ele já estava, mas aquela ali também nem conta muito, né? Uma FA Cup na pandemia, não foi nas melhores condições. Talvez se estivessem nas melhores condições, aquele time de Aubameyang e Lacazette não teria sido campeão. E era ainda o início, né? A chegada do Arteta ainda e tudo. Agora, desde que eles realmente assumiram e começaram a construir o elenco e tudo, o Arsenal não conquistou um título. E ele larga o Arsenal no meio do caminho. É muito frustrante para o torcedor. Eu particularmente vejo isso como algo assim. Parece que não importa, sabe? O Arsenal, a gente tá falando de um cara que não deixa de ser histórico no clube, é invincible, né? Mesmo não sendo titular daquele timaço, ele fazia parte do elenco e largou o Arsenal como se não fosse nada. Eu entendo, se eu tô trabalhando hoje numa empresa e a outra quer me contratar pelo triplo, eu vou, né? A gente não pode ser hipócrita, mas ao mesmo tempo o futebol mexe com o coração do torcedor, com emoção e tudo, e eu não fiquei nem um pouco feliz de ver o Edu saindo assim no meio da temporada. Geralmente a gente viu o Vinay, que era um nome importante no Arsenal aí nos últimos tempos. Ele, quando foi anunciada a sua saída, foi assim, ele vai sair, mas só no final da temporada. Eu esperava que o Edu fosse do mesmo jeito e não, né? A gente está na 12ª, 11ª rodada de Premier League, e ele simplesmente deixa o comando do Arsenal sem ter conquistado a tão sonhada Premier League que ele trabalhou tanto junto com o Arteta para conquistar, né, Hendrix? É muito difícil a gente falar com qualquer tipo de propriedade sobre o que aconteceu de fato, né? A gente vai acabar especulando muito, vamos falar sobre sentimentos que a gente acaba tendo em relação a isso, mas principalmente nós brasileiros que torcemos pro Arsenal, a gente ficava muito feliz, né, de ver um brasileiro numa posição tão importante dentro do clube, tão assim, trouxe uma renovação, né, para todo o clube. Para mim era uma grande honra, assim, ainda mais o Edu Gaspar, que é um invincible, jogou no Corinthians, brincadeira. E, enfim, é um cara que eu tenho um grande apreço, assim, historicamente, né, por tudo que ele fez no Arsenal como jogador e estava fazendo como diretor. Se ele é o melhor no cargo, o melhor em comprar, o melhor em vender, eu não sei nem se existe índice para monitorar isso, mas ele era um cara que de fato, junto com o Arteta, criou um dinamismo no clube, assim, né? A gente conseguia enxergar as movimentações do clube com algum tipo de propósito, né? Com alguma direção, que era uma coisa que faltava nas gestões anteriores. Mas o que aconteceu ali é aquilo, eu acho que foi claro, é pura especulação, mas assim, chegaram para ele, ofereceram rios de dinheiro. Imagino que não foi só o dinheiro que deve tê-lo atraído a sair do Arsenal, mas também a posição que ele ia tomar dentro desse novo grupo. Então ele deve fazer ali né, ele deve reportar ali diretamente pro presidente do grupo e ser quase que um braço direito. Então toda essa situação de poder, talvez um projeto que o próprio grupo também tenha, pensando para daqui a alguns anos, deve ter sido interessante para ele. O que ficou muito estranho foi isso, ele ter saído tão rápido. Tipo assim,
literalmente Sim. foi uma questão de horas, né? A gente acordou, a gente começou a ver notícias sobre a saída do Edu, aí eu imaginei, bom, ok, mas pelo menos ele vai sair na final da temporada. Não. Em 3 ou 4 horas o Arsenal já lançou uma notícia, uma nota no site, falando que ele estava de saída. E só. Eu não sei, parece que ele nunca mais vai ser citado pelo clube, assim. Então, acho que por isso deve ter acontecido algum problema interno ali, os caras devem ter ficado decepcionados com ele, sabe? Alguma coisa assim. Eu imagino que isso pode ter acontecido. Agora, quem vai ocupar o lugar dele, faço a mínima ideia, não consigo nem chutar. Eu gostaria que fosse um cara que não fosse ex-jogador, né? Porque eu acho que isso muda um pouco a nossa percepção, como eu tava falando agora no início sobre o Edu. Talvez pelo fato de ele ser um jogador que conquistou títulos com a gente, foi um cara importante dentro de campo, a nossa percepção sobre ele como diretor mude um pouco. A gente acha que ele era melhor do que ele de fato era. Então, se a gente tivesse aí um próximo diretor que fosse um cara de fato gestor, né, um cara que fosse treinado para isso, Que é a profissão original profissão dele, né? original dele, exatamente. Acho que a gente consegue ser um pouco mais crítico nesse sentido e talvez seja até melhor pro clube como um todo, mas é isso, vamos ver o que vem por aí. Eu acho que o Arsenal deve demorar para fazer esse apontamento agora. Não acho que vai ser algo que vai ser decidido muito em breve. A gente vai passar aí por muita especulação, muitos nomes vão passar. O Rosick foi só o primeiro, né? Mas eu não sei, eu também não sabia que o Rosick estava trabalhando, pensei que ele estava lá curtindo a aposentadoria dele. Mas não gostaria não que fosse ex-jogador, pra ser bem sincero, tá? Sim, eu concordo com você. Assim, a questão do Edu, apesar dele ter sido jogador, tem os dois lados, né? Porque se ele fizesse um trabalho ruim, ele poderia manchar a imagem que ele tinha no clube. E ele talvez tenha sido também muito valorizado pelo trabalho que fez, realmente pelo trabalho, né? Não só por ele ter sido. Eu entendo o que você falou, né? Que aí, como o cara é ídolo do clube e tudo, a gente aumenta, mas realmente ele fez um bom trabalho. Não é da boca pra fora. E se a gente fizer um comparativo com outros clubes também, do Big Six, por exemplo, a gente vê como essa posição nova do Arsenal fez uma diferença, né? A gente vê um Manchester United perdido, a gente vê um Chelsea por muito tempo aí perdido, e o Arsenal, que em tempos de Arsène Wenger não tinha um diretor de futebol, a partir do Edu traz, né, esse novo conceito, essa nova posição que realmente funcionou muito bem ali com o Arteta, que o próximo também encaixe, né, porque tem que ter isso também, tem que ter uma relação boa não só com os jogadores, mas com o comandante, que é o Arteta. Isso é fundamental. E eu até postei uma notícia nas redes sociais essa semana de que o Arteta vai ter uma reunião com as lideranças do Arsenal ali, o Richard Garlick e o vice-presidente Tim Lewis. Eles vão se reunir com os Kroenkes, né? Kroenkes, não sei como é que fala. E para poder definir, né, os próximos passos de reconstrução não, mas de construção do elenco para 2025. E o Jason Aito vai ser o cara que vai representar o departamento de recrutamento. Ele começou no Arsenal como analista de vídeo e progrediu até se tornar o braço direito do Edu. Então agora com a saída do Edu, o Aito vai ter realmente até que a gente encontre, né, o próximo diretor, o Jason Aito vai ter uma participação importante aí nessa questão de construção do elenco para a próxima temporada, porque as coisas têm que acontecer assim, né? O Arsenal não começa a planejar o elenco da próxima temporada em junho, pô. Começa bem antes. E essa saída do Edu realmente prejudica nesse quesito. Muito bem, o Juliano falou também sobre o Edu, então vamos passar aqui para as próximas coisas. Eu vou passar para vocês só uns dados aqui interessantes, né? Uns fatos interessantes sobre esse jogo e sobre esse momento do Arsenal. O Arsenal chegou a 10 jogos sem perder para o Chelsea. Desde 2020, o Arsenal não perde para o Chelsea.
chegou também a 14 jogos de invencibilidade contra equipes do Big Six desde o início da temporada passada. Foram os pontos positivos, né, desse resultado de 1-1 contra o Chelsea. Sobre o Saka e o Rice que eu tinha falado, sobre as lesões dele, a gente espera que eles sejam cortados da seleção para essa data FIFA, né? Isso seria muito importante para que eles possam descansar e recuperar 100% aí a lesão. A gente ainda não tem a confirmação se eles vão continuar no elenco da Inglaterra ou se serão cortados. A última vez que o Arsenal ficou sem vencer por 4 partidas foi em 2023, Liverpool, West Ham, Southampton e Manchester City. Essa sequência também acabou com a nossa chance de título, né, naquela oportunidade. O Arsenal chegou a 7 jogos de Premier League sem conseguir manter clean sheets, ou seja, não tomar gols. E temos realmente esse histórico aí em novembro, uma sequência sem vitórias. A gente venceu o Preston North End pela Copa da Liga por 3-0, mas fora isso, acumulamos resultados ruins, né? Nós empatamos com o Liverpool em casa por 2-2, perdemos para o Newcastle por 1-0 fora de casa pela Premier League, perdemos para a Inter de Milão por 1-0, que foi o jogo do meio de semana, que inclusive a gente não falou, mas foi um jogo que o Arsenal jogou muito melhor do que a Inter praticamente não criou nada, mas achou um gol de pênalti e o Arsenal não conseguiu fazer gol. Mais uma vez, esse problema do ataque continua persistindo. E agora, esse empate contra o Chelsea. Vamos para as perguntas? Vou trazer aqui as perguntas da galera no nosso grupo do WhatsApp e também no Twitter. Eu separei aqui primeiro as perguntas do Twitter. O Matheus, o @Hiro_ALC falou: precisamos de atacante decisivo para ontem. O time joga bem e cria muita chance, mas não marca. Foi a mesma coisa contra a Inter. E para acompanhar, né, o Matheus, o RS, @93Araújo Ray, falou: a aposta do Arteta em manter o Havertz como principal centroavante do Arsenal está se provando ser um erro e que tem um alto risco de custar outra temporada. Não desmerecendo a importância do alemão em outros aspectos para o time, mas precisamos de um Gyökeres ou o Šeško da vida nessa equipe. E o Leonardo Souza aqui, @Leo_Souza77, falou que a gente tem que quebrar a banca pelo Gyökeres. E o João Vitor, @SCCP JOO Vitor 1, falou: já separa 200 milhões para trazer o Gyökeres e o Nico Williams. Então, Juliano e Hendrix, a bola é com vocês. O Arsenal precisa reforçar o ataque de uma vez por todas. Ninguém mais aguenta falar isso. Se a gente não contratou atacante com o Edu, imagina sem ele. Eu acho que a gente vai ter que abrir o cofre, né? Abrir a carteira e ir pro mercado com tudo, porque o time tá pecando justamente na parte final do último terço, na finalização, em marcar gols. E sem marcar gols a gente não vai conseguir acumular as vitórias que a gente precisa, não vai conseguir pontuar minimamente para disputar o título de fato, né? Seja o Gyökeres, seja o Šeško, mas um 9 que tenha por função fazer gols de fato, né? Precisamos de mais disso. Você, Hendrix? Esses são alguns pontos que a gente vem comentando antes da temporada começar, né? A não vinda de um atacante já era de se esperar que a gente fosse ter problemas de finalização, problemas para marcar, converter os gols, né? Eu acho também que esse período que a gente ficou sem o Odegaard, ele pode dar essa impressão de que não, olha, nós temos um atacante, o que tá faltando é de fato o Odegaard, tá faltando aquele cara que coloca o atacante em posição de finalizar perfeitamente, etc. Eu concordo em partes, eu acho que a gente conseguiu ver que o Odegaard fora foi complicado, não foi fácil superar essa ausência dele. Eu concordo que em partes realmente a gente precisa do cara criativo e talvez a gente precise de um cara. Hoje a gente tem ali alguém para fazer a função dele, mas é um moleque de 17 anos. Então não dá para confiar ainda de fato, né? E o próprio Arteta não confia de fato. Mas eu não consigo. Vocês podem me mostrar qualquer estatística que for do Havertz. Eu não consigo confiar no Havertz, assim, eu acho que é um problema de movimentação do corpo dele, sabe? Eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que a forma como ele se movimenta, como ele corre, como ele tenta driblar um jogador, como ele tem...
Eu não sei o que que é. Eu acho que a movimentação que ele faz dentro de campo não me agrada, não é de um cara que deveria ser referência de ataque num time que tá disputando Premier League. Então, eu acho que ele seria um jogador excelente, assim, para outras ligas, ou ele fosse um cara muito bom para uns times talvez menores, assim, com menos ambições. Mas eu acho que a gente precisa de fato de um 9 matador, um cara que fica ali na frente, é referência, ele faz gol de todo jeito. Enfim, a gente precisa desse cara, né? Então já tá aparecendo as pessoas aí comentando sobre isso, que a gente falou sobre isso antes da temporada, né, Paulo? Durante as lives que a gente fez antes da temporada começar, a gente falava sobre a falta de um. Tipo assim, pô, contratamos outro lateral. Cadê o atacante? O que que tá Sim. acontecendo? Por que que não vem um atacante? O Jesus, a gente já sabia que não ia dar certo. A gente insistiu mais uma temporada com o Jesus. Ele tá se provando mais uma vez ineficiente. Então, assim, a gente teve a chance de melhorar para essa temporada, a gente não melhorou. E agora a gente tá pagando preço. É um problema que vem desde 2012, pô, tranquilo. Sem problema. Exatamente. Beleza, vamos aqui para as perguntas do WhatsApp. A galera mandou bastante pergunta aqui, então eu vou tentar dar uma acelerada porque a gente já passou de 1 hora aqui do podcast. Primeiro, o Gabriel Nunes, nosso correspondente lá em Londres, né? Nós estamos chiques. O Gabriel Nunes, nosso correspondente lá em Londres, mandou 2 pontos perdidos ou 1 ponto ganho? Para mim, 2 pontos perdidos a partir do momento que o Trossard faz aquilo. E vocês? Sem dúvida, 2 pontos perdidos e vai na conta do Trossard. Ele que ate com esses 2 pontos ali na frente para garantir uma vitória. Concordo, 2 pontos perdidos, eu acho que por conta de não só do Trossard, mas do jogo como um todo, a gente teve muitas chances de converter, de finalizar o jogo e mais uma vez falhou. O Pedro Carvalho pergunta o que a gente achou sobre o retorno do Odegaard. Já fez uma diferença absurda, né? Mudou o time da água pro vinho sem estar 100%, né? A gente comentou sobre a falta do Odegaard durante esse período, né? E é isso, quando eu tava falando aí sobre a janela de transferência, eu falei um pouco sobre essa questão. Mas hoje foi um jogo que mostrou o que é o Odegaard no time e o que é o time sem o Odegaard. Tipo, ele compõe não só o ataque, né? Ele não é só o cara que é bom em criar chances. Ele é o cara que coordena o meio-campo e coordena a aproximação do time na saída de jogo do time adversário. Então você vê a todo momento ele olhando para as costas e orientando a galera. Aperta ali, fecha aqui. Ele é literalmente esse cara é um maestro, assim, né? E fala, olha, ele dita um pouco o ritmo de como que o time tem que se portar defensivamente também. Então, hoje eu acho que foi muito importante nesse sentido, e talvez tenha sido mais importante ainda porque o Rice não estava nas melhores condições. Infelizmente a gente não conseguiu fazer isso no lance em que o Neto fez o gol, mas foi um lance muito rápido, então foi uma falha generalizada, assim, acho que do time como um todo. Mas você consegue ver ele mandando o time fechar os espaços, e de fato os caras não conseguem criar com tanta facilidade como eles vinham criando nos jogos anteriores. É só a gente passar a olhar, por exemplo, os jogos anteriores, como que a gente estava comentando de que a gente não tinha meio campo. A bola não passava pelo meio campo. Por que não passava pelo meio campo? Porque não tinha o Odegaard. Ou melhor dizendo, não tinha um cara que fazia as funções que o Odegaard faz. Então, isso é o que mostrou a importância do Odegaard, e o que ele faz pro time nesse jogo tá comprovado, né? Perfeito. Ter jogador que tem as características até tem, que é o caso do Nwaneri, mas claramente o Arteta não confia nele ainda para... E eu acho que ele errou, tá? Eu acho que ele deveria ter mais oportunidade nesse período que o Odegaard ficou de fora. Tudo bem, provou isso contra times de divisões inferiores, né? Não é a mesma coisa. Mas deu para ver ali quando o Nwaneri entrou no finalzinho dos jogos de Premier League que ele, de qualquer forma, acrescentava alguma coisa à equipe. Mas já passou, a gente espera agora que o Odegaard não se machuque mais até o fim da temporada e que a gente... não sofra mais com a falta de criatividade na equipe.
O Sérgio, nosso queridíssimo âncora aqui do podcast, falou: vocês acham que o time titular de hoje é o ideal para a temporada? Só o Calafiori no lugar do Timber? Eu diria que sim. Não é o time ideal do Arsenal, mas com o que a gente tem em mãos, acho que sim. A temporada começou com a dúvida, né? Porque o Martinelli não vinha tendo uma fase muito boa, foi muito mal na temporada passada e a gente pedia o Trossard no time. Aí, no jogo contra o Aston Villa, o Arteta colocou o Trossard contra o Brighton, né? Contra o Aston Villa, o Trossard entra no segundo tempo, faz o gol e sai com aquela comemoração lá de cara de mal, de que tá insatisfeito e não sei o quê. Chegou no jogo contra o Brighton, Trossard titular, não jogou nada. A gente acabou empatando, né? Naquele jogo lá que a gente... Empatou ou perdeu? A gente empatou, né? Empatou com o jogo que a gente jogou com um a menos. E a dúvida que eu tinha em relação ao time titular era mais essa mesmo, do Trossard e o Martinelli. Hoje eu vou de Martinelli, então, do time que entrou em campo hoje, realmente eu acho que o Calafiori é titular no lugar do Timber. Diga, Juliano. Não, tem outro ponto, né? Hoje o Arteta lançou mão ali do Jesus, do Trossard, no segundo tempo. O Martinelli saiu jogando e, inclusive, fez o gol ali. Mas o ponto principal que eu vejo também, claro, hoje nós não podíamos usar o Sterling por conta de contrato, né? Ele está emprestado pelo Chelsea. Mas diante das últimas partidas do Trossard, eu não sei se o Arteta não vai elevar o Sterling na hierarquia de ataque em relação ao Trossard, porque ele tem tido chances no segundo tempo, perdido gols, tem chances como titular, não tem rendido, e eu não sei se de repente o jogo, claro, tirando o contexto do contrato, se não seria um jogo até para o Sterling de repente fazer alguma coisa a mais do que o Trossard fez durante o jogo. Eu acho que talvez ele possa vir ter um pouco mais de chance adiante. Mas eu acho que o time ideal é bem isso que o Sérgio comentou. Acho que das opções que nós temos de banco titular, em termos de lesões também, acho que os 11 iniciais de hoje acabam sendo a melhor opção que nós temos de momento. É isso, concordo também. Ao meu ver, o Calafiori precisa estar ali do lado esquerdo. Ele, nas últimas partidas que ele fez, demonstrou que ele pode ser esse cara titular de fato. Eu acho que o Timber ainda tem que provar um pouco, assim, eu não consigo confiar nele 100% ainda, por isso que eu manteria o White. Então, sim, eu acho que o melhor time é o que a gente jogou hoje, entre aqueles que estão com a carteira assinada lá no clube, é o time que a gente precisava entrar. Ainda bem que foi feito isso nesse jogo, o Arteta não quis inventar. Mas quando a gente começa a falar, mas e elenco para a temporada? Aí não, né? Aí a gente já falou, tá faltando peça, tem gente aí que precisa ganhar um banco, tá complicado porque Trossard e Martinelli estão rendendo, um tá pior que o outro, um tá rendendo menos que o outro, então, não sei, algumas coisas precisam mudar aí, urgente. Muito bem, 2 perguntas do Roberto, uma delas, a falta de um reserva pronto ou outro meia criativo para substituir o Odegaard pode ter custado o campeonato? Eu acho que ainda é cedo da gente falar que o campeonato acabou. Claro que fez muita falta o Odegaard, a gente já falou sobre isso inclusive, né, quando falou sobre o Odegaard, na pergunta do Pedro Carvalho, mas acho que está cedo ainda, Roberto, para a gente jogar a toalha. O importante é que o Odegaard voltou agora e vamos confiar. E ele pergunta também sobre Timber ou White na direita. Acho que todo mundo aqui concorda que o Ben White tem que ser o titular, né? Eu sou muito fã, né? Eu sou muito fã do White no geral. Já falei isso em vários momentos. Acho que a composição dele com o Saka traz um dinamismo muito importante para o time como um todo. Eles se conversam por telepatia, assim, então acho que falta um pouco disso ainda no Timber. Parece que o Timber ainda não tá ainda entendendo os movimentos muito bem, não sei. Pela esquerda, o Timber, eu nunca mais colocaria o Timber, se eu fosse o técnico, eu voltaria com o Zinchenko, tá? Eu tô nesse nível, assim, eu voltaria com o Zinchenko pra não colocar o Timber. Mas lá na direita eu ficaria com o White, com certeza.
O Felipe Rodrigues fala que o quanto a falta de um atacante fazedor de gols é responsável por essa má fase do Arsenal. A gente falou sobre isso também, né? Da questão aí de querer o Gyökeres ou do Šeško e da questão do Havertz ser a nossa única opção um pouquinho mais confiável do que o Gabriel Jesus, mas nenhum dos dois são confiáveis para quem quer conquistar o título. Felipe, duas perguntas sobre o Edu, o Juan Pablo e o Valmir San. O Juan Pablo falou: quem será o substituto do Edu Gaspar? Gostaria de ouvir a opinião dos amigos. Um abraço e boa noite. E o Valmir San fala aqui: com a saída do Edu, seremos prejudicados nessa próxima janela ou provavelmente a gente não irá contratar ninguém mesmo? Valmir, respondendo a sua primeiro, eu torço pro Arsenal desde 2006 e eu achava primeiro que essa era uma cultura Arsène Wenger, de não querer contratar ninguém em janeiro, mas parece que é do clube mesmo, né? Porque de lá pra cá também o Arsenal praticamente é inútil na janela de janeiro, então eu não esperaria contratações não. E sobre a questão do Edu aí, respondendo também ao Juan Pablo, a gente falou sobre isso, falamos que o Rosick é o primeiro nome especulado, mas não tem nada certo ainda, e a gente espera. O Hendrix falou que ele espera que seja um cara mais capacitado, assim, que seja da profissão, né, original de diretor de esporte, não que seja um ex-jogador do Arsenal. Mas vamos aguardar qual que vai ser a decisão do clube, se vai terminar a temporada sem ninguém, se vai contratar alguém aí no meio de temporada. Cenas para os próximos capítulos. E para fechar, pergunta do Davi Oliveira: qual a perspectiva de desempenho, pontuação e aproximação do Liverpool pós-data FIFA? Davi, a gente tem agora na sequência Nottingham Forest, que está bem no campeonato, é o 5º colocado, uma posição atrás do Arsenal. Temos, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, é que eu achava que no roteiro a gente tinha os outros jogos. Temos o Sporting pela Champions League, depois temos o West Ham, que aí fora de casa, mesmo sendo fora de casa, é obrigação do Arsenal ganhar. O West Ham muito mal na temporada. E aí a gente tem o Manchester United em casa, depois o Fulham fora, Everton em casa, Crystal Palace em casa, uma sequência aí de 6 pontos com certeza que a gente tem que conseguir. Ipswich também em casa. Na verdade o Crystal Palace é fora, o jogo em casa é pela Copa da Liga. Enfim, a gente tem uma sequência de jogos aí até o jogo contra o Brighton fora, tirando o jogo contra o Manchester United, que é pra gente ganhar todos os jogos, inclusive contra o United também, né? Porque os concorrentes do Arsenal pelo título estão ganhando do United. Então a gente não tem desculpa não para não ganhar esse jogo. O United já vai estar com o seu novo treinador que veio do Sporting. Mas a questão é a gente fazer a nossa parte e começar a torcer, claro, pelos tropeços do Liverpool, né? O Liverpool tem uma sequência aí, tem o Southampton na próxima rodada, deve ganhar tranquilo. Mas depois tem Manchester City em casa, Newcastle fora, tem o clássico contra o Everton fora, aí pega o Fulham em casa, depois o Tottenham fora. Então a gente tem que torcer para que nesses jogos aí o Liverpool comece a perder pontos, né? Principalmente contra o City, contra o Newcastle fora e contra o Tottenham fora. Esses 3 jogos aí são cruciais para que o Liverpool perca pontos. Porque se não perder pontos nesse jogo, vamos dizer que o Liverpool ganhe todos esses jogos aí sim, Juliano, eu desisto. Não, pois respondendo com relação ao calendário de jogos, eu tinha falado que o Liverpool era o nosso grande rival e realmente eu não tinha visto esse calendário de jogos do Liverpool para dezembro. E esse jogo contra o City é um jogo divisor de água para eles também, né? E além disso, o jogo com o Newcastle fora de casa também é um jogo bem difícil. Depois eles ainda têm por mais que seja um clássico, né, mas enfrentam o Everton no Goodison Park. Vai ser um clássico de Liverpool interessante de assistir. Talvez um empate, de repente, com muito esforço do Everton. Eu não acredito, mas clássico é clássico. Mas só respondendo um último gancho da pergunta do Juan Pablo, uma coisa que estava saindo também de possibilidade de substitutos para o Edu, além do Rosick, é outro jogador do Arsenal, que é o Mertesacker, o zagueiro alemão que trabalha nas categorias de base do clube também, além de um diretor do West Ham, que estava sendo ventilado, chamado Tim Steidten. Acho que é esse o sobrenome, Steidten. Então, nomes existem, né? Temos que aguardar o movimento do clube agora, dos Crank, qual vai ser a opção para o próximo dono do cargo, né? Mas o calendário de dezembro eu espero que nós possamos fazer valer nosso calendário um pouco mais flexível que o Liverpool e somarmos pontos importantes para a disputa do campeonato. Liverpool é líder com 28 pontos, City em segundo com 23, Chelsea terceiro com 19, Arsenal em quarto com 19, Nottingham Forest
quinto com 19 e o Brighton em sexto com 19. Todo mundo com 19 pontos. Muito embolado ainda o campeonato. Fulham, Newcastle, Aston Villa com 18, Tottenham com 16. E aí depois começa a ficar as outras equipes com menos pontos. United é o 13º com 15 pontos. Na zona do rebaixamento a gente tem Crystal Palace, Wolverhampton e Southampton. O Ipswich ganhou sua primeira no campeonato e contra o Tottenham, que nunca nos decepciona, né? A felicidade de ser torcedor do Arsenal é que mesmo na derrota a gente tem pelo menos a certeza de que o Tottenham não nos decepcionará. Beleza, temos mais algumas considerações finais aí de vocês. Já passamos aqui de 1h15. Hendrix? Eu queria só falar um pouquinho sobre os nossos próximos jogos aí, para finalizar, né? A gente tá numa situação que a gente vai jogar aí próximo contra Forest e depois contra Sporting, certo? Temos aí, sei lá, 13 dias para treinar, para fazer o time engrenar. Mas a situação bom, o Forest tem dado um trabalhinho pra galera, né? É um time que ninguém sabe como, mas tá ali na parte de cima da tabela. Tá basicamente a mesma pontuação que a gente, tá com quase a temporada praticamente igual que a gente. Então, pra eles estão indo muito bem. Eu achei que hoje eles iriam aprontar pra cima do Newcastle também. Acabaram tomando a virada, mas é um time que não vai ser tão simples assim de jogar, eu acho. Então, vai ser um jogo interessante. E depois a gente pega o Sporting fora, né? Esse jogo eu tô com medo, né? A gente já falou aí sobre a questão Gyökeres. Pra mim o jogo já começa 1-0 pro Sporting. Acho que o cara vai meter um gol na gente, não tem jeito. Ou espero que ele se machuque até lá, para que ele não entre em campo contra a gente, mas é goleador demais. O time vem jogando muito bem e a gente viu o que eles fizeram contra o City. Eles fizeram o City parecer um time, assim, perdido. Parece que ninguém nunca tinha jogado junto no City, enquanto estava jogando contra o Sporting. Então eu acho que é um jogo pra gente. Esses dois próximos jogos aí são bem importantes pro resto da temporada, né? A nossa situação na Champions League não tá fácil, porque é isso, a gente vai jogar contra o Sporting, depois a próxima vai ser contra o Mônaco, e o Mônaco está literalmente em terceiro lugar hoje na tabela de classificação. Então a nossa situação não tá das melhores possíveis, não. A gente falou sobre isso no começo, a gente achou que o Mônaco a gente ia golear. Será? Não sei, né? Pois é. Mas é isso, meus caros. Muito obrigado mais uma vez aí, viu, pela participação. Tamo junto. Juliano? Pessoal, só fechando com relação até o jogo esse que o Hendrix comentou da Champions, do que se espera do Gyökeres também. Lembro os amigos que 21 anos atrás outro time inglês foi até Portugal enfrentar o Sporting, né? Um jogador que também era destaque do time e acabou parando na Inglaterra, né? O nome dele é Cristiano Ronaldo. Quem sabe o Arteta convença os Kroenke, ao melhor estilo Ferguson, de que o cara é o 9 para a próxima janela de transferências e que a gente já converse com o empresário, converse com o presidente do Sporting, né? Leve uma foto do Rei Charles de lembrança e e que a gente costure... já transforma a viagem em negócios, né? Exatamente, já costure uma boa relação com o clube, apresente um projeto sólido para o jogador, para o empresário, e que a gente até ceda 1 ou 2 gols para ele poder se sentir estimulado a assinar com o Arsenal e parar aqui no Emirates na próxima janela de transferência. De resto, agradecer a audiência. Se a gente perder pro Sporting, mas fechar a contratação do Gyökeres, eu tô aceitando, tá? Assino embaixo também. Pra deixar claro. Mas agradecer a audiência que nos acompanhou até aqui. Sei que o programa ficou um pouco mais longo, mas a gente tentou abordar vários assuntos e trazer bastante informação para vocês. Obrigado por quem acompanhou até aqui. E um abraço, Hendrix, um abraço, Paulo, um abraço aos demais colegas também do Fala Gunner. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Beleza, valeu Juliano, valeu Hendrix, muito bem. Meus queridíssimos Gunners, obrigado para todo mundo que ficou até aqui, que acompanhou.
É o Arsenal, né, que não deixa a gente em paz nem um segundo, até por isso que o podcast acaba ficando mais longo, que aí a gente tem que desabafar, reclamar e blá blá blá, é muita coisa, não é fácil torcer pro Arsenal, e você que tá escutando isso e torce pro Arsenal sabe muito bem disso, principalmente quem já tá nessa empreitada há muito tempo, né, já viu que o negócio não é fácil. Para os que chegaram agora, para os que começaram a torcer agora, se preocupe não, vai ficar pior. Mentira, calma, gente. Não é assim também, né? Olha, quem começou a torcer pro Arsenal em 2022 já pegou uma fase bem melhor, tá? Inclusive eu falo pra todos que a gente tá reclamando de barriga cheia, porque esse é o melhor time do Arsenal que eu vi, cara. Eu não vi os Invincibles, comecei a torcer ali em 2006, 2007. O time de 2007, 2008 eu gosto bastante, tem um espaço no meu coração, mas em termos de competitividade, né, de elenco, tudo, de jogadores ali por posição, esse é o melhor time do Arsenal que eu vi, mas não é o suficiente, temos que conquistar títulos, é por isso que estamos aqui toda semana criticando, pedindo reforços, pedindo melhora, até que o projeto se conclua, né? Pelo menos, é o que a gente espera. Então, é isso, falamos bastante aqui sobre esse empate entre Arsenal e Chelsea por 1-1, falamos também sobre bastidores, então se você torce pro Arsenal, tem amigos que torcem pro Arsenal, basta mandar para o seu amigo aí, enquanto o Juliano tá fazendo aqui a comemoração do Gyökeres, que já virou febre, né? Espero que a torcida do Arsenal faça ela muito em breve. Compartilhe aí o link ou do YouTube, do Spotify. A gente está também no Apple Podcast, está também no Amazon Music. Estão várias opções para você acompanhar aqui o podcast. Siga a gente nas redes sociais também, no Twitter, ou X, e também no Instagram. A gente está no Threads, está no Blue Sky, mas acho que ninguém mais está lá, mas a gente está lá. E é isso, galera. Mais um episódio, o 5º episódio dessa temporada. Fiquem ligados que a revista Fala Gunner vai sair aí a edição de novembro. Espero que com um pouco mais de positividade. E muitas novidades vindo por aí também aqui no Fala Gunner, beleza? Um grande abraço a todos vocês que acompanharam a gente. Fiquem ligados para o próximo episódio que vai sair na próxima segunda-feira. A gente vai estar aqui, não sei se com a mesma escalação, mas aqui é igual o Arsenal, né? Tem lesão, tem migué, tem de tudo. E o time é forte de qualquer forma. É diferente, a gente não tem um Kivior aqui na nossa equipe, né? Somos todos Odegaard aqui no nosso time do Fala Gunner, beleza? Um grande abraço e até a próxima.